Bom, agora está gravando. Bom dia a todos e todas a esse seminário do GraphBR dessa semana, que será apresentado pela Thaís Miranda, né? A Thaís, ela fez a graduação dela em Física na Universidade Federal do Pará e depois ela foi para o mestrado e doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo. Durante o doutorado dela, ela fez um período sanduíche na Inglaterra, na Universidade de Portsmouth, e em seguida, após o encerramento do doutorado, ela foi, como ela estava relatando aqui em off, por um pós-doc de 3 anos na Finlândia, na Universidade de Helsinki, e, enfim, uma, uma outra universidade que um nome que eu não tenho capacidade de pronunciar. Depois de retornar ao Brasil, a Thaís veio para a Universidade Federal Fluminense, onde é pós-doc atualmente, e ela é especialista em modelos alternativos da gravitação, em modelos inflacionários, efeitos estocásticos, e além disso a Thaís desenvolve em colaboração com outras cientistas, né, importantes ações afirmativas sobre igualdade de gênero na área de astrofísica e áreas correlatas, né? Então, a Thais é uma pesquisadora jovem, muito ativa e produtiva, e ela está aqui hoje para contar um pouquinho sobre o que ela vem fazendo nesses últimos anos. Thais, super obrigado por aceitar o convite, e agora eu passo a palavra para você. Nossa, obrigada, Antônio. Eu acho que essa foi a melhor introdução que eu já recebi. Muito obrigada mesmo. Fiquei até emotiva aqui, mas é isso. Eu vou comentar um pouquinho sobre o meu maior interesse agora, né, que são esses efeitos estocásticos no universo primordial. E a minha intenção é dar um overview para vocês do que está acontecendo nessa área e tentar convencer de por que esse trabalho ele é importante, né? Por que é interessante estudar esse tipo de coisa. Então, basicamente, eu vou começar com uma motivação, depois eu vou falar um pouquinho sobre uma revisãozinha sobre inflação de um único campo no regime de rolamento lento e o espaço de fases para esse tipo de cenário, falar um pouquinho do formalismo estocástico, das aplicações, né, que eu estou interessada do formalismo estocástico, que são duas nesse momento, são formação de buracos negros primordiais em cenários inflacionários e também modelos alternativos à inflação. Eu provavelmente não vou conseguir falar tudo que eu gostaria desses dois, mas aí qualquer coisa, se vocês tiverem mais interesse, a gente pode conversar depois, trocar e-mails. E vou finalizar com as minhas conclusões e algumas questões abertas da área. Então, primeiro, por que a gente está interessado no formalismo estocástico hoje? Se você abrir o archive, de vez em quando você vê alguém falando sobre formalismo estocástico. E esse interesse, ele na verdade eu acho que começou a surgir com mais força a partir de 2015, né? E esse interesse é porque este formalismo ele nos permite calcular as perturbações, né, desse campo de densidade primordial, além do regime perturbativo, né? Então, você pode derivar observáveis cosmológicos como o pau-espectro, o bi-espectro, usando um outro formalismo, sem ser a teoria de perturbação. E, na verdade, dois trabalhos que eu acho que foram bem pioneiros nesse sentido foi o do Vincent Venin e do Starobinsky, em 2015, em que eles mostram como que você pode calcular as funções de correlação usando o formalismo estocástico para a inflação de um único campo. E também
como aplicação desse formalismo estocástico, veio um trabalho do Chris Patterson sobre formação de buracos negros primordiais usando o formalismo estocástico. Então, esse método nos permite ir para as grandes ondas, né? Então, tem essa imagem que eu acho muito bonita, né? Então, eu costumo brincar de que a gente não está mais interessado nas marolinhas. Let's go for the big waves. Mas, enfim, né? Não, enfim, o formalismo, o método perturbativo também é muito bom, claro. E vamos fazer aqui uma básica revisão sobre inflação e espaço de fase. Então, a gente está considerando o universo de Friedman Robertson Walker, e para gerar essa expansão acelerada, capaz de lidar com problemas que apareciam no modelo de Big Bang quente, como o problema da planura, problema do horizonte, a gente pode colocar um campo escalar homogêneo e, dadas algumas condições, a gente conseguiria essa fase de expansão exponencial que resolveria esses problemas iniciais. Mas para resolver, é um modelo muito bom você considerar um campo escalar simples, porque a princípio você nem precisa colocar uma forma para o seu potencial. Basta você colocar que a energia potencial ela vai ser muito maior do que a energia cinética, e então a gente vai entrar nesse regime de rolamento lento, que é o que a gente chama de slow roll, e com isso você já pode ter essa expansão acelerada capaz de resolver esses problemas de condição iniciais. Então eu acho que é um mecanismo muito elegante a inflação com um campo escalar, né? Porque você nem precisa colocar uma fórmula para o potencial para resolver essas coisas. E esse regime de slow roll ele é quantificado exigindo que esses parâmetros epsilon aqui, que é o que a gente chama de Hubble flow, eles são pequenos. Então, para você ter esse regime inflacionário, o epsilon tem que ser pequeno e ele tem que durar um tempo finito, porque se ele dura para sempre, aí essa expansão acelerada não permitiria que matéria aglomerasse e a gente tivesse as estruturas que a gente tem hoje, né? Então, não é um universo de de Sitter puro, é um quase de Sitter. Então, a dinâmica para esse cenário ela vai ser determinada pela equação de Friedman e pela equação de Klein-Gordon, mas a expansão de slow roll ela deixa a dinâmica simplificada, porque a equação de Klein-Gordon você percebe que ela perde um termo, né, de ordem superior no regime de slow roll, e com isso você antes que tinha um espaço que você precisava de duas condições, agora você vai precisar somente de uma. Então, aqui é basicamente o espaço de fases que você teria para um modelo inflacionário. Se eu mexer o cursor aqui, vocês conseguem ver ou não? Sim, sim. Então, você vê que essa linha aqui tracejada, ela seria o regime de slow roll. E você vê que não importa de onde as linhas comecem, elas vão ser atraídas para esse regime aqui, durante esse período, né? É por isso que é bem interessante. E aqui eu estou colocando esse espaço de fases, né, que é retirado do trabalho do Vincent Venin e do Julian Graham. Eu estou colocando para esse tipo de potencial, porque você precisa de escolher um potencial para plotar, né, o gráfico, mas se você usar para a inflação de Starobinsky ou uma outra inflação de um único campo, você vai ter o mesmo comportamento. Então, isso é muito legal da inflação.
você tem esse regime atrator, se você considera a expansão o regime de slow roll, e para resolver esses problemas de condições iniciais, e além disso, a inflação ela deixa de ser um paradigma quando as pessoas percebem que, além de resolver os problemas de condição inicial, a inflação também poderia ser a fonte das sementes que formam as estruturas em larga escala. Então, isso, na verdade, aqui, a radiação cósmica de fundo, né, foi detectada na década de 60, mas ela já tinha sido prevista por eu acho que foi Gamov, na década de 30. Então, já tinha essa previsão de que, se o universo tivesse passado por um estágio de muito quente e denso, haveria essa espécie de assinatura, né, única, presente em todos os pontos capaz de ser detectada em todos os pontos do universo, né? Então, assim, o fato de modelos inflacionários predizerem observáveis cosmológicos que estão de acordo com a radiação cósmica de fundo é realmente muito, muito interessante, porque você vê aqui que tem desvios, né, pontos vermelhos e azuis. Isso basicamente flutuações de temperatura, né? Então, você tem uma temperatura média, e aí os valores que estão acima dessa temperatura média são os pontos vermelhos, e os valores que estão abaixo dessa temperatura média são os pontos azuis. Mas essas flutuações é da ordem de 1 parte por 100 mil. Então, realmente é muito acurado. E você ter modelos inflacionários hoje que conseguem descrever esse tipo de acurácia, eu acho que é bem interessante. Então, como é que a gente faz para comparar, né, essas predições da inflação com, por exemplo, os dados da radiação cósmica de fundo? A gente basicamente assume flutuações quânticas na teoria de perturbação. Então, aquela equação, que era a equação de movimento de Klein-Gordon, né, a gente considera agora o campo como um valor de background mais uma pequena perturbação, e você tem que, durante esse mecanismo inflacionário, oscilações de vácuo que são muito pequenas, elas são esticadas para escalas maiores, respeitando esse squeezed state, que é um estado, acho que comprimido, né? E com isso você é capaz de calcular o espectro de potência, né? E comparar com as observações. Então, é basicamente isso que a gente faz. E isso nos permite testar os diferentes modelos inflacionários em comparação com os dados observacionais, né? Então, eu acho que esse daqui é o money plot, né, o plot do dinheiro do Planck, porque você vê que, assim, money plot no sentido de, vale a pena investir nesse tipo de experimento, porque olha o que a gente está conseguindo fazer, né? Está conseguindo vincular esses modelos. Aqui eu queria que vocês olhassem para as curvas azuis, tanto a azul clara quanto a azul um pouco mais escura, né? Que é 2 sigma de confiança, 1 sigma de confiança. Você vê que o melhor modelo que está aqui, ajustado com essas curvas, é esse verde claro, que seria a inflação de Starobinsky, né? Então, hoje você consegue ter uma precisão muito boa para comparar esses modelos. E é claro, isso assim, aqui na parte do desvio escalar, né? Na parte tensorial, que é relacionada na razão, né? Tensor escalar, que é relacionado com a amplitude de ondas gravitacionais e tudo. Aqui a gente não tem muito vínculo devido a essa dificuldade de medir ondas gravitacionais primordiais.
Então, por exemplo, se a gente conseguir detectar ondas gravitacionais primordiais que tenham uma amplitude um pouquinho acima de zero, puramente aqui, né, você vê que poderia até descartar o modelo de Starobinsky, né, se isso daqui fosse mais para cima. Mas a gente ainda não tem esse tipo de coisa e ainda, né, estamos indo atrás. Então, para fazer um resuminho, na cosmologia moderna, hoje, para a parte de cosmologia primordial, a gente considera que a origem da formação das estruturas em larga escala, elas vieram de flutuações quânticas. Essas perturbações, que são em escalas pequenas, a princípio, elas são esticadas pela expansão acelerada, e a inflação clássica, que é você considerar um campo que está rolando muito lentamente sob um potencial, ou seja, se seu potencial é quase plano, considerando um campo escalar, te dá uma predição de um Paul Spectrum que é quase invariante de escala, e isso está de acordo com as observações que a gente tem hoje. Então, é um paradigma muito bem sucedido, mas ainda tem algumas peças faltando. Entre elas, inflação de um único campo não seria capaz de formar buracos negros primordiais, então a gente precisaria ir além desse formalismo se a gente está interessado em formação de buracos negros primordiais. E mais lá na frente eu vou tentar argumentar por que eu acho que buracos negros primordiais são interessantes. A inflação também não é uma teoria completa, porque se você volta cada vez mais no tempo, você vai chegar numa singularidade. Então, se isso te causa algum desconforto, talvez seja bom procurar um outro tipo de teoria também. E a gente precisa descrever um formalismo mais robusto para descrever cenários além da inflação de um único campo, porque a inflação de um único campo ela é bem interessante, ela está de acordo com os dados da CMB, mas a gente ainda tem alguns problemas de degenerescência que a gente precisa ir além para poder entender melhor. Então, você precisa de um formalismo que seja um pouco mais robusto. Sobre a questão de buracos negros primordiais, eu acho esse plot aqui interessantíssimo, porque aqui mostra, né, K, que seria o número de onda, versus o Paul Spectrum, e tudo que a gente sabe sobre modelos inflacionários e tudo é testado nessa escala aqui. K é muito menor do que 1, né? Então, K muito menor do que 1 quer dizer escalas grandes, né? Então, a escala aqui do Planck, por exemplo, por volta de K 0,005 inverso de megaparsec. E tudo que a gente sabe, a gente consegue testar aqui, mas a gente quer olhar para esse regime aqui, né? Regime de K grande, regime de K maior do que 1, porque é um regime que vai te permitir testar a física em uma outra escala, né? Só que é um regime não linear. Então, para isso, você precisa solidificar os formalismos, né? Entender melhor. Então, é esperado que com os novos dados que vão vir por exemplo, do interferômetro LISA ou de Pulsar Time Array, sinais, você consiga entender melhor a física do universo primordial. Então, eu estou interessada em olhar para esse regime aqui, né? Por isso que buracos negros são interessantes, porque buracos negros primordiais, porque eles seriam um teste, né, da física primordial em escalas menores, a escala da CMB. E como que poderia aparecer, né? Então, o que a gente tem é que, classicamente, essa fase de slow roll, ela vai fazer o universo se expandir, né? E essa expansão ela é quantificada pelo número de folds, lembrando que ela tem que acabar, porque se ela não acaba, não tem formação de estrutura.
E as flutuações quânticas sobre uma métrica de Friedman-Robertson-Walker, elas vão levar, as flutuações do campo, elas vão levar a flutuações na métrica. Então, através disso, a gente pode definir a perturbação de curvatura, né, que seria devido a esse efeito, e basicamente a gente pode pensar na perturbação de curvatura como um efeito das perturbações clássicas, das perturbações quânticas sobre as perturbações clássicas. Então, geralmente, se zeta é muito pequeno, você não tem problema de usar a teoria de perturbação normal para calcular tal espectro e outras coisas. Mas num regime em que zeta, por exemplo, é da ordem de 1, isso significa que as perturbações quânticas elas são da ordem das perturbações clássicas, então efeitos de back reaction, efeitos, né, de autointeração do campo, eles vão ser importantes. E esse regime é que seria o regime especial para a formação de buracos negros primordiais, né? Você precisa de uma perturbação de curvatura grande, né? Ou seja, você precisa de uma superdensidade para formar esse tipo de objeto. Então, deixa eu só ver aqui meu tempo, tá? Então, então a gente, nesse caso, o regime de teoria de perturbação não é tão interessante, né? Mas, então, o que a gente faz geralmente na teoria padrão é considerar que o nosso campo ele é um valor de fundo mais uma pequena perturbação, mas existe uma outra forma de estudar esses cenários, sem dizer necessariamente que você tem uma perturbação muito pequenininha, que é dividir o seu campo em valores de longos comprimentos de onda e curtos comprimentos de onda. Para fazer isso, a gente introduz essa escala de coarse-graining, que é sigma, K-sigma, que ela vai ser sigma, aqui sigma vai ser um número, né, vezes o horizonte de Hubble com móvel, e aí o que você tem é que ao invés de ter um fundo fixo, você tem uma situação em que você tem um campo mais uma pequena perturbação quântica, a sua dinâmica clássica ela vai estar sendo constantemente modificada por flutuações quânticas randômicas. Então, basicamente, a gente vai quantizar essas flutuações de vácuo, vamos levar elas, né, de um regime de pequenas escalas para grandes escalas, mas essas flutuações elas vão ser absorvidas no fundo local. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês a equação de Friedman, né? E a equação de Klein-Gordon. Mas uma outra forma de pensar seria olhar em relação a, usando o formalismo hamiltoniano, a evolução do campo e do seu momento conjugado. Então, se a gente pensa que, tipo, substituir a equação de Friedman, a equação de Klein-Gordon, pela equação do campo e do seu momento conjugado, a gente teria que a parte preta aqui dessa equação seria a parte clássica, né? Então, essa daqui seria puramente a equação de Friedman, a equação de Klein-Gordon, escrita em outras variáveis. Mas o formalismo estocástico, ele acrescenta um barulho quântico, acrescenta um termo que vai constantemente modificando essa dinâmica clássica. E esse barulho quântico aqui, ele vai ser calculado por essa função de 2 pontos, né? F e G aqui, eles são um campo e um momento, né? Então, vai ser campo-campo, campo-momento, momento-campo, momento-momento. Então, com isso, você tem que a evolução clássica ela vai estar sendo constantemente corrigida por esses barulhos quânticos. Aí eu acho que uma pergunta natural é do tipo, tá, se eu uso esse formalismo agora estocástico,
eu vou modificar aquela dinâmica que você mostrou do diagrama, do atrator lá, do diagrama de fases, e para a inflação de slow roll você não modifica, porque você vê que essas perturbações elas vão ser na mesma direção do campo, então elas não vão modificar a sua trajetória, mas para cenários diferentes, além de slow roll, né, aí você pode ter que essa contribuição vai ser relevante, aí você vai precisar calcular para ver se vai ser relevante ou não. E essas equações, né, que são as equações de evolução, elas podem ser pensadas como uma equação de Langevin, que é uma equação de evolução estocástica, né, dada por essa equação aqui. Então, o que você tem aqui, a equação de Langevin, ela vai ter um termo clássico, que é esse arraste clássico dado pelo slow roll, pelo regime de slow roll, mas ela vai ter também um termo de difusão quântica. Então, não necessariamente você vai poder lidar com um único colapsar, né? Um sistema que, por exemplo, vai ter duas dimensões e uma única dimensão, que é o que a gente geralmente faz com o regime de slow roll, né? E uma coisa interessante é que, como você vai ter esses chutes quânticos aleatórios, você pode associar uma distribuição de probabilidade ao seu espaço de fase, né? Então, a equação de Langevin ela pode ser relacionada com uma equação de Fokker-Planck, que é essa equação aqui, em que você vai ter uma contribuição clássica e a contribuição da difusão quântica, né? E aqui o P seria a função de probabilidade de um ponto. Aí, para relacionar com o que a gente vê geralmente em eletromagnetismo, a gente pode pensar na corrente de probabilidade, né, na definição que a gente tem de corrente de probabilidade, e se a gente, então, comparar, né, a minha corrente de probabilidade para esse caso, né, que eu estou pensando aqui em um campo escalar, para condições iniciais do universo e tudo, a minha corrente de probabilidade ela vai ser dada por esses termos aqui. E no caso do equilíbrio, em que J é igual a zero, você tem que a sua corrente você tem que a probabilidade ela vai ser proporcional a essa exponencial. Aí aqui já surge um problema técnico, que você vai lidar com probabilidade, né? Você vai estar lidando com estatística, e que dependendo desse potencial, essa estatística vai ser não gaussiana, sem um limite para a gaussianidade. Então, às vezes é muito difícil, né, você lidar com uma probabilidade que não é gaussiana, você precisa de mecanismos e tudo. Então, geralmente, para esse tipo de regime, né, que os regimes em que a perturbação de curvatura ela é maior do que 1, a gente vai estar lidando com altas não gaussianidades, e aí vai ter quase sempre que atacar de forma numérica os problemas, porque analiticamente não é possível. E aí é nesse contexto que surge essa ideia, né, desse trabalho que eu estava desenvolvendo lá na Finlândia. Porque o que a gente vê as pessoas fazendo na literatura, se vocês derem uma olhada sobre formação de buracos negros primordiais, é que sempre as pessoas consideram a perturbação de curvatura como uma função da perturbação de curvatura gaussiana. E isso me incomodava um pouco, porque não tem nada que nos diga que em escalas menores do que a escala, por exemplo, da radiação cósmica de fundo, essas perturbações vão ser gaussianas. Isso é uma coisa que faz sentido na escala da CMB e para cá muito grande, mas para escalas pequenas em que esses buracos negros são formados, eu não tenho uma garantia de que necessariamente essa perturbação vai se comportar de forma gaussiana.
E então eu fiquei um pouco sem entender por que as pessoas sempre usavam, né, essa perturbação como uma função gaussiana. Depois do trabalho, né, eu descobri que é difícil pra caramba você lidar com algo que é não gaussiano, então serve como uma primeira estimativa, mas é realmente um problema que ainda está em aberto na comunidade hoje. Então, você tem diversas tentativas, né? Você pode considerar que a sua perturbação de curvatura ela é um termo gaussiano, mas pequenas correções dessa gaussianidade, né? E essas correções vão ser dadas por esses parâmetros FNL e GNL. Você pode considerar o cenário do Curvaton, que é o que a gente faz também, só que nesse caso, eles estão considerando o Curvaton como um valor, o valor médio do campo Curvaton é um valor diferente de zero, então isso te permite usar o regime perturbativo, e pode considerar também que depois desse regime de slow roll, você vai ter um outro regime que é de ultra slow roll, aí o seu power spectrum, seu espectro de potência ele vai ser amplificado, e aí isso poderia gerar buracos negros primordiais, né? Então, tem várias formas, mas a gente estava interessado em espectadores, né, campos espectadores, que são campos que têm sua massa muito mais leve do que a taxa de Hubble, com uma média, a média do campo igual a zero, porque se a média do campo é igual a zero, significa que você está num ponto de equilíbrio, né? E nesse regime não dá para usar a análise perturbativa, porque você não pode expandir ao redor de zero. Então, a gente estava interessado em estudar esse cenário do Curvaton, né? Pode ser um outro campo espectador, então você tem um campo inflacionário agindo para a inflação, né? Que vai te dar os observáveis de acordo com a CMB, mas em escalas muito pequenas você teria efeitos, né, desse outro campo que é muito mais leve do que o Curvaton, agindo, né, e que poderia formar buracos negros primordiais. Então, assim, é até uma forma interessante para você descartar modelos, porque se você pensar, não gosto do Curvaton, então, poxa, mas se você consegue descrever de forma robusta que seria, e ele daria uma determinada assinatura, por exemplo, em ondas gravitacionais ou buracos negros primordiais, e você não detecta esse tipo de coisa, você pode descartar, né, o modelo. Então, falando um pouquinho mais de buracos negros primordiais, eles são formados, eles são diferentes dos buracos negros astrofísicos, né? Porque não é uma massa que colapsa para formar o buraco negro, eles são formados pelo colapso gravitacional dessas superdensidades no campo primordial, né? E aí a gente precisa de um critério para saber se esses buracos negros vão ser formados ou não. E o critério aqui que a gente usa é a densidade de contraste, ou mais especificamente a compaction function, que seria uma versão suavizada da densidade de contraste. Então, se o valor dessa compaction function ele for maior do que um valor linear na entrada do horizonte, esses buracos negros podem ser formados. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é encontrar quem é a função, a compaction function, né, associada à perturbação de curvatura de um determinado modelo inflacionário, e para olhar as estatísticas, né, dessa PDF, para ver se você iria formar buracos negros primordiais ou não, qual seria a massa deles. Enfim, eu acho que eles são interessantes porque eles podem contribuir, podem ser a origem parcial ou total da matéria escura do universo. Se você tem se esses buracos negros existem, colapso ou merger
entre eles, entre 2 buracos negros, eles podem ser observados, vão ter sinais que podem ser observáveis por sondas, né, cosmológicas, e o meu interesse maior é que, tipo, te daria pistas sobre a física do universo primordial, porque esse seria um regime que ele se forma, um regime bem diferente do regime da radiação cósmica de fundo, então te permitiria olhar a física primordial de um outro parâmetro, de um outro panorama. E o que a gente considerou como teste, né, foi o Curvaton, que é um modelo desenvolvido pelo David Wands, e o Curvaton ele é pensado, né, como um campo muito leve que está somente esperando ali enquanto a dinâmica inflacionária está acontecendo, mas depois que o inflaton começa a oscilar, aí o Curvaton vai agir de uma forma mais impactante, né? Ele vai agir em escalas pequenas. Então, o potencial do Curvaton é um potencial quadrático, mas você pode considerar outros mais complexos, você pode considerar interações aqui entre o campo e a métrica, e eu acho que tudo isso vai contribuir, vai modificar ainda mais os efeitos de não gaussianidade que esse modelo gera, né? Mas, ok, no equilíbrio de De Sitter, né? Então, ali que é o que é interessante para a fase inflacionária, a gente considera que o campo mesmo, ele é gaussiano. O campo é gaussiano. Então, a estatística vai ser ok, bem comportada, mas a gente está assumindo que ele está no equilíbrio, né? Então, a média do campo ela é igual a 0. E aqui você tem a variância também para o campo. Então, mesmo o campo sendo gaussiano, as flutuações na densidade de energia, que é algo que é relevante para a perturbação de curvatura, elas vão obedecer a uma distribuição que é gaussiana ao quadrado, ou seja, é não gaussiana. E não tem um limite, não é como se fosse, não é tipo um gaussiano mais uma pequena contribuição não gaussiana. Isso daqui é realmente não gaussiano, puramente não gaussiano. E então, para calcular espectro de potência, a gente usou o formalismo estocástico, né? Porque a gente está nesse regime em que as autointerações elas são importantes. Isso é possível ser feito, já tem uns trabalhos mostrando como que você poderia calcular, né, o espectro de potência para esses casos, usando o formalismo estocástico. Então, você usa uma expansão espectral, então, você tem que a sua função de 2 pontos, ela pode ser escrita aqui como... eu não sei porque, eu acho que essa é a única equação que eu coloquei como 4. As outras equações eu não nomeei, isso está me dando um problema, porque... Mas, enfim, você vai ter a sua função de 2 pontos, né? Como em termos de autovalores e autofunções, né? Aqui o lambda seria seus autovalores e aqui o psi de n seriam as suas autofunções. Isso vai satisfazer, as autofunções, né, satisfazem uma relação ortonormal. E com isso você poderia calcular o espectro de potência, que vai ser a transformada de Fourier dessa função de 2 pontos, né? Então, aqui esse seria o espectro de potência para o caso do Curvaton, e você vê que ele é dependente de um único parâmetro aqui, que é M. Então, a princípio, o que a gente tem é que, aí, por exemplo, K aqui, o espectro de potência ele é uma função que vai depender de K, do número de onda, né? Aí a gente vê, geralmente, as pessoas falando do espectro de potência da ordem de 10 a menos 9, mas é da ordem de 10 a menos 9 na escala da CMB. Quando você coloca aqui a escala da CMB, aí você de alguma forma tem que ajustar para chegar nesse valor, né? Então, o espectro de potência
depende da escala, né? Isso aqui para uma escala qualquer. E como a gente sabe que na escala da CMB a gente já tem um vínculo bom para amplitude do Power Spectrum, que é da ordem de 10 a menos 9, então isso faz com que a gente precise colocar uma restrição à mão no nosso no nosso Power Spectrum aqui, porque uma restrição nos parâmetros, né, do modelo, porque esse Power Spectrum aqui, ele precisa ser menor do que 10 a menos 10, ou seja, ele precisa ser subdominante a 10 a menos 9, que seria o Power Spectrum do Inflaton na escala da CMB. Então, eu não quero que esse Power Spectrum desse campo extra que eu estou colocando estrague os observáveis que a gente já tem ok na escala da CMB. Aí, para isso, eu faço uma restrição no espaço de parâmetros, né, satisfazendo essa condição aqui, e o modelo ele tem que ser, então, o campo ele tem que ser maior ou igual que 0,3. Isso é uma condição que eu estou colocando à mão, mas fundamentada no fato de que eu não quero que a contribuição desse campo altere a física da CMB ou de escalas maiores, de formação de estrutura e tudo. Ele vai mexer, esse Power Spectrum ele vai ser interessante somente em escalas menores. Então, aqui, o que você tem, pensando nas duas contribuições, né? O vermelho aqui seria a contribuição do Inflaton. Então, você vê aqui que é um Power Spectrum que ele é muito pequeno para... Ele é baixo para pequenas escalas, né? Pequenas escalas significa K grande. Então, você não poderia formar buracos negros primordiais, porque você precisa precisa melhorar, precisa aumentar a amplitude desse Power Spectrum para poder formar buracos negros primordiais. Mas aí o Curvaton, então, ele consegue amplificar, né, o seu Power Spectrum, mas quando chega na escala da CMB, ele decresce muito. Então, dessa forma, você tem que eu não estou mexendo na física aqui por volta da radiação cósmica de fundo, somente em escalas muito pequenas. Ah, mas isso daqui vai crescer para sempre, não vai ter algum problema de divergência? Não, porque o Curvaton vai decair também, né? Esse campo ele vai decair e a partir do momento que ele decai, a contribuição dele desaparece, né? Então, ele seria um mecanismo para amplificar, né, o espectro de potência aqui em escalas pequenas, formar buracos negros primordiais, mas de uma forma que não estrague a evolução do universo. E aí, então, com esse cenário, a gente quer ver qual que seria a assinatura de buracos negros primordiais, né? Então, tem que ir para o critério da função da compaction function, que seria essa equação aqui, e o CL é onde está a perturbação de curvatura, né? Mas o CL, na verdade, é a derivada da perturbação de curvatura. Então, você vai estar lidando com dois fenômenos que são chatinhos, né, para trabalhar. O primeiro é que a nossa perturbação de curvatura mesmo, ela já é não gaussiana, né? Ela é gaussiana ao quadrado, então é não gaussiana. E também, o que eu preciso é da derivada da perturbação de curvatura para calcular a compaction function. Mas uma vez que você tem quem seria a sua compaction function, né? Você sabe quem é esse cara? Você vai atrás da estatística, vai construir uma PDF, né? A gente constrói uma PDF, nesse caso a gente construiu uma PDF usando
o campo e a derivada do campo, porque o campo é gaussiano, a derivada do campo é gaussiano também, então a gente juntou, fez uma, usando cálculo de multivariáveis, né? Na estatística, você é capaz de chegar em quem é a PDF para CL, que é a quantidade que vai me dizer se vai ter buracos negros primordiais ou não. Então, você vê aqui que essa PDF ela é uma PDF que ela não é gaussiana, né? E não tem nenhum critério que, a princípio, você poderia dizer, não, mas é gaussiana, mas uma pequena parte perturbada. A gente não tem isso, então tem que atacar numericamente. E aí o que a gente faz é, com essa PDF, a gente vai, com o Pau Spectrum, na verdade, né? Que eu mostrei, a gente vai calcular quem seriam essas funções aqui de correlação que aparecem, porque sigma aqui seria a determinante, né, das funções de correlação. Então, você teria sigma, a variância do campo, aí você tem sigma quilinha, né, que é a derivada, e sigma quilinha. Com o Pau Spectrum, a gente é capaz de calcular quem são esses termos. Uma vez que a gente tem esses termos, a gente faz a integral numérica, e com essa integral numérica, você consegue obter qual seria a contribuição de buracos negros primordiais para a energia no tempo do colapso, no tempo que acontece esse colapso, né? E nesse tempo do colapso, a gente faz um deslocamento para a fração de matéria escura hoje. Então, essa seria aqui a receita de bolo do que a gente faz geralmente. E aí, aqui é a PDF, né, que eu estou para o nosso caso, então, comparado com uma gaussiana, a gaussiana é essa aqui, a gaussiana é essa azulzinha aqui, né, e a PDF completa seria essa laranja. Aí você vê que para pequenos valores de CL ela é até parecida, mas o CL ele tem que ser maior do que 0,4 para você formar buracos negros primordiais. Então, aqui já é bem diferente o comportamento de uma da outra. E aqui seria a fração, né, de buracos negros primordiais que você formaria. Então, você tem que a sua fração ela teria um pico, que seria até o decaimento tipo assim, aqui o curvaton a energia dele está aumentando, mas aqui ele ele para de aumentar e vai decair. Então, você tem que essa função ela pode ser considerada, né, grande, né? E depois ela decai, né? Quando o curvaton decai. Isso pode ser visto também na energia, na densidade de energia do curvaton, né? Ela vai aumentando, até que chega um momento em que ela fica constante, que seria depois do decaimento do curvaton. E com isso você pode ver, né? A gente variou alguns parâmetros aqui, variando a massa, variando a taxa de expansão, né? Você pode ver como que a sua fração de buracos negros primordiais vai ser alterada. E esse gráfico aqui eu acho muito interessante, porque mostra a distribuição de massa do buraco negro primordial, as massas solares, né, com relação da distribuição de massa. E aí você vê que com esse cenário, você seria capaz de formar buracos negros primordiais entre 10 a menos 16, até, dependendo de quanto você escolha para M e para H, até 10 a menos 10 massas solares. Esse é um regime de massa de asteroide, de buracos negros primordiais. Então, a gente tem que buracos negros primordiais com massas maiores do que 10 a menos 10, eles são descartados por diversos vínculos observacionais, formação de estrutura, lenteamento gravitacional. Então, você descarta, né? Você não poderia ter buracos negros primordiais com a massa de 10 a menos 10. Com a massa menor do que 10 a menos 16, 10 a menos 16, esses buracos negros eles seriam evaporados pela radiação Hawking, então você não conseguiria
detectar, mas entre esse regime de 10 a menos 16 e 10 a menos 10, as incertezas permanecem e você poderia ter buracos negros primordiais sendo formados, né, um regime de massa de asteroide, e esses buracos negros poderiam ser fonte de matéria escura. Então, essa é uma das aplicações, uma das coisas que eu estava interessada, né? Estou interessada, usando o formalismo estocástico. A outra coisa seria... E uma coisa importante que eu gostaria de mencionar é que, por exemplo, se você tem, tem a formação desses buracos negros primordiais, então é esperado que essa amplificação do espectro de potência escalar ele tenha um impacto na formação de ondas gravitacionais primordiais. Então, a gente está esperando aí com o interferômetro LISA, está esperando ver se a gente consegue vincular mais esses modelos, né? E tem brasileiros no time, né? Eu estou fazendo parte do time brasileiro, do LISA. Por enquanto está bem pequeno ainda, só tem 3 pessoas, eu, Glauber Dosch, da UFMG, e um estudante dele de doutorado. Mas aí a gente está fazendo parte dos esforços interessados em ver as assinaturas, né, de ondas gravitacionais desse tipo de modelo. E ver se conseguimos vincular melhor, entender melhor a dinâmica, né, do universo primordial. A outra coisa que eu gostaria de falar era do colapso estocástico, mas eu já falei muito, não tem tempo. Então, para encerrar, eu quero dizer, né, que esse formalismo estocástico ele é muito útil, porque a gente pode calcular essas perturbações não lineares, né, do campo de densidade primordial, além do padrão, né, que é a teoria de perturbação. Então, com isso, você poderia ter mais informações sobre o potencial, né, desse campo escalar, porque a princípio a gente tem mais informações sobre a fase de slow roll do potencial, mas não de todo o potencial. E com isso a gente pode também, com formalismo estocástico, encontrar qual seria a função de distribuição de probabilidade completa para o campo de densidade, né? Isso a gente já fez. Tem um trabalho de 2019 que mostra, né, essa distribuição para a gente chama, né, do rabo da PDF, para o rabo da PDF, que é não gaussiano, e nós fizemos também para o caso do Curvaton. E que também o formalismo o formalismo estocástico já está sendo construído para cenários além do regime de slow roll. Então, já tem um trabalho, né, de 2019 e um de 2021, mostrando que você pode estender o formalismo estocástico para outros cenários inflacionários, né, além do slow roll, tipo o regime ultra slow roll, que seria esse regime de formar buracos negros primordiais. E a gente mostrou também que você pode estudar alternativas a modelos inflacionários, porque a inflação ela não é a única forma de você conseguir formar, né, de você criar essas sementes das estruturas em larga escala. Então, a gente gostaria de escrever de forma mais robusta essas alternativas, então estendemos o formalismo estocástico para cenários além de slow roll, e que agora tem muito trabalho para ser feito, né? A gente está avaliando os pilares do formalismo estocástico. Eu falo a gente porque tem mais pessoas, tem algumas pessoas interessadas nisso, né? Tem um time de esforços. Aparece de vez em quando alguma coisa controversa na literatura, do tipo, os buracos negros, se você considera o formalismo estocástico, então você vai superproduzir buracos negros primordiais, tem alguma coisa de errado. E aí a gente está trabalhando também para dar uma resposta para esse tipo de crítica, tentando entender um pouco mais sobre o formalismo.
E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Vou pedir para a gente abrir os microfones para agradecer. Então, obrigado. E agora a gente tem tempo para perguntas. O Giorgio levantou a mão. Giorgio, pode fazer a sua pergunta. Olá, obrigado. Muito interessante. Eu não sou especialista dos aspectos técnicos, mas esse formalismo estocástico praticamente é uma teoria efetiva que diz que as flutuações quânticas se classicalizam em uma escala de tempo muito curta a respeito à expansão. É isso? Isso, é isso. Pode ser visto como uma teoria efetiva, realmente. Entendi. Só tipo, talvez uma pergunta estúpida, mas o que causa essa classicalização? De coerência ou uma coisa assim? De coerência. De Que você coerência. tem, tem uma coisa que, na verdade, me incomoda muito no formalismo. Eu gosto muito de usar o formalismo estocástico. A sua pergunta, ela é muito certeira, porque foi em algo que eu estava tentando esconder, né? Que a gente quer falar da coisa boa, não quer falar muito das coisas ruins. Mas é uma coisa que eu até estava comentando com o Antônio, é que eu gosto muito do formalismo, eu acho que a gente está recebendo coisas boas, mas tem essa escala de Coarse-Graining, que é uma escala que, querendo ou não, a gente coloca a mão. Então, assim, você vai ter, né, os comprimentos de onda curtos e longos a partir dessa escala. E aí, quando você quer obter o Paul Spectrum, por exemplo, para a escala clássica, você tem que fazer sigma aqui, né? Sigma vai ser K sigma sobre o horizonte de Hubble, você tem que fazer sigma muito menor do que 1. Dessa forma, você recupera o regime clássico que você está interessado. Só que isso não me parece muito... Assim, é uma condição que funciona, mas não me parece muito natural. Então, eu estava tentando investigar qual seria, por exemplo, a relação desse sigma com funções de coerência da teoria de campos. Eu acho que poderia ter alguma explicação um pouco menos brusca do que simplesmente fazer sigma menor do que 1, talvez. Entendi. Ok, obrigado. De nada. Obrigado, Giorgio, pela pergunta. Mais perguntas? Oi, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Parabéns, Thaís, pela apresentação. Para mim, só uma coisa que eu achei interessante, mas eu não consegui... não ficou muito claro para mim essa relação entre buracos negros primordiais e matéria escura, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso, por favor? Posso te mostrar, porque, tipo, uma vez que você tem... Posso te mostrar depois as contas, porque eu não coloquei aqui, né? Porque eu acho que ia ficar meio saturado. Eu só mostrei a receita. Eu acho que você queria ver como que eu te... É porque a formação de buraco... uma vez que você tem esse colapso aqui beta, você pode relacionar ele com a densidade de energia da matéria escura. Então, posso te mostrar as expressões. E aí, então, assim, vocês tendo a contribuição de buracos negros primordiais, você pode relacionar com a densidade de energia da matéria escura. Posso te mostrar. Ok. A continha. Não, tá ótimo. Obrigado. Obrigado, Samuel. Mais perguntas? Eu acho que você tinha ficado de falar alguma coisa sobre os astrocientistas, né? Ah, sim, obrigada. Então, é só para avisar que a gente tem esse projeto, o Astrocientistas, como o Antônio falou, e aí a gente já fez 2 edições. Na primeira edição foi em 2021, foi muito legal, muitas palestrantes brasileiras, muita gente, muita participante brasileira também. A gente trouxe na primeira edição a Andrea Ghez, que foi prêmio Nobel, né, pela descoberta do buraco negro
da nossa galáxia. E na segunda edição, que foi em 2023, a gente faz uma vez a cada 2 anos, a gente trouxe a Jocelyn Bell, né, que foi a responsável pela descoberta dos pulsares, né, o que ocasionou, que gerou um prêmio Nobel para o orientador dela, e a gente está finalizando os proceedings dessa segunda edição. A gente tá tentando colocar tudo como de uma forma registrada e tal, e eu acho que a partir do segundo semestre a gente já vai abrir as inscrições para o próximo evento, que vai ser em 2025, né? Então, se vocês tiverem mulheres interessadas, que vocês possam espalhar um pouco mais a palavra, né? Alguém que está no grupo, que está interessada, que quer apresentar um seminário e tudo. Esse é um espaço que a gente está tentando dar mais para as estudantes de mestrado, doutorado, pós-doc, professores também, né? Claro, homens são muito bem-vindos, é um evento para todos, mas se vocês puderem ficar ligados aí, eu acho que daqui a pouco a gente vai estar abrindo as inscrições de novo. Tem o site, eu posso mandar o site depois para o Antônio para ele repassar, e aí a gente vai colocando as informações no site. E se vocês puderem dar uma força para contribuir com o projeto, a gente vai ficar muito feliz também. Muito bom, Thaís. Claro, você depois me manda direitinho o site, eu envio para a lista do GraveBR todo. Eu até tenho uma pergunta para te fazer, mas eu acho que eu vou preferir fazer num café na UF. Então, Tá certo. então, acho que eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no chat. O Caramei está agradecendo o seminário, parabenizando. Bom, sendo assim, então, vamos agradecer a Thaís de novo pelo excelente seminário. Então, e, bom, eu vou encerrar a gravação e a gente fica por aqui, por esse seminário do GraveBR, esse dia 6 de junho de 2024. Tá ótimo, um abraço.